Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula, segunda parte. Estamos a tratar dos poderes administrativos. A nossa aula que versa sobre resolução de exercícios de direito administrativo das bancas VUNESP, Consulplan, IESES, FGV. Então, nós fizemos a última aula, foi a primeira parte, e agora vamos fazer a segunda parte de resolução de exercícios. Eu vou compartilhar aqui com vocês as telas que nós vimos ontem, para que os senhores memorizem bem aí este conteúdo. Nós sabemos que os poderes administrativos, eles é um dos temas do direito administrativo e para nós entendermos poderes administrativos, nós temos que saber que os dois pilares que sustentam o regime jurídico administrativo são supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público está ligada às prerrogativas, aos poderes. Então, nesse momento, nós vamos ver o poder discricionário, o poder vinculado, respectivamente, fundamentos dos atos vinculados, dos atos discricionários. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo, especificamente, poder regulamentar, como espécie do gênero poder normativo. E poder de polícia. Do outro lado, nós teríamos a indisponibilidade do interesse público e, quando estamos a tratar de indisponibilidade do interesse público, estamos a tratar das sujeições da administração e, portanto, dos deveres. Dever de agir, dever de obediência, dever de probidade e o dever de prestar contas. Ótimo. Vamos para a próxima tela. Essa tela eu já lhes enviei. Nós falamos aí sobre o abuso de poder. O abuso de poder, ele é um gênero que comporta duas espécies. O excesso de poder, vício no elemento do ato administrativo competência, ou então a outra vertente, desvio de poder, desvio de finalidade. Vício, finalidade. Então, eu tenho que pensar, excesso de poder, estou a tratar de competência. Desvio de poder, desvio de finalidade, estou a tratar de vício de finalidade. No excesso de poder, o agente ele vai atuar fora dos limites da esfera de competência dele. O ato vai ser nulo se estivermos a tratar de competência exclusiva, competência quanto à matéria. Então, um agente pratica um ato de outro agente que é competente para praticar aquele ato em razão de determinada matéria. Então, aquele ato é nulo. Ou então, competência exclusiva, quando o agente pratica um ato de outro agente que possui a competência exclusiva para praticar aquele ato. E o ato vai ser anulável e, portanto, convalidável, vício sanável, se tratar de competência quanto à pessoa e não exclusiva. Então, eu pratico um ato, eu como agente, aquele ato ele poderia ter sido praticado por uma outra pessoa e de forma não exclusiva. Então, aquele ato ele pode vir a ser convalidado. Em se tratando de vício de finalidade, em desvio de poder, que é igual a desvio de finalidade, nós temos um agente que, ele, embora seja competente para praticar determinado ato, ele contraria a finalidade, ou a geral ou geral a mediato interesse público, ou a específica imediato ele contraria o resultado específico. O exemplo clássico é aquele desafeto do agente que é removido não para atender a uma necessidade da administração, mas, na verdade, é removido para satisfazer uma retaliação pessoal. E, por fim, nós falamos aqui do poder disciplinar. Também falamos sobre o poder disciplinar. Então, poder disciplinar. Nesse momento, o que nós tínhamos, né, em se tratando de poder disciplinar? Nós tínhamos, e eu acho que eu não tirei a última foto aqui do quadro não, mas não tem problema não, depois nós passamos, né, que era do poder disciplinar, era do poder, o de hierarquia, mas não tem problema não que está gravado. O poder disciplinar, deixa-me ver se eu tirei a foto, não tirei, que pena. O poder, a hierarquia, mas não tem problema não. Deixa eu ver aqui se eu tenho essa foto. Só faltou ela.
Que pena, não tem problema. Ó, o poder disciplinar, ele diz respeito à faculdade da administração de punir internamente infrações funcionais dos servidores e também de punir infrações, dever poder, né? As infrações administrativas daqueles particulares que possuem um vínculo jurídico específico com a administração. Por exemplo, a concessionária, né? E quando nós falamos assim, punir internamente as infrações funcionais dos servidores ou punir as infrações administrativas dos particulares, nós estamos falando que essas pessoas, esses sujeitos, esses agentes e esses particulares, esses servidores e esses particulares, se submetem à disciplina interna da administração. Esse poder disciplinar, ele está relacionado a um vínculo específico. Pode ser um vínculo funcional, o vínculo do servidor, ou a um vínculo contratual, que é o vínculo do particular, do concessionário. E ele, portanto, ele embasa esse vínculo específico, ele fundamenta o poder disciplinar e, portanto, difere-se do poder de polícia. Então, as sanções aplicadas no âmbito do poder de polícia, elas dizem respeito a uma relação geral dos administrados com a administração, e não a um vínculo específico. O poder disciplinar, ele se difere também do ius puniendi, falamos sobre isso, e a administração, quando ela aplica uma sanção a um agente público, ela o faz de maneira imediata com fundamento no poder disciplinar e de maneira mediata com fundamento no poder hierárquico. E quando a administração aplica uma sanção a uma pessoa que possui um vínculo jurídico específico com a administração, ela faz com fundamento no poder disciplinar, e não há que se falar em poder hierárquico. E aí nós temos que, regra geral, né, nós temos que ter em mente que o poder disciplinar ele é discricionário quanto à gradação da penalidade, mas ele é vinculado quanto ao dever de punir. E a tela que depois eu vou passar para os senhores, que eu esqueci de tirar a foto do can scanner, é a tela do poder hierárquico. Poder hierárquico tem a ver com correção, organização de cargos, funções. Todas essas expressões, elas nos remetem ao poder hierárquico. Nesse momento do poder hierárquico é que nós vamos falar da delegação, e nós vimos lá os artigos da 9784, 11 e seguintes, a delegação que pode ser feita aos subordinados ou não, delegação de quê? Do exercício e não da titularidade, nós falamos isso. E a avocação, que é quando o superior ele traz para si atribuições apenas dos seus subordinados. E essas atribuições que ele traz para si não podem ser, devem ser atribuições não exclusivas, ou melhor dizendo, elas não podem ser atribuições exclusivas do subordinado. E o que não pode ser delegado, nós falamos, é a norma, o Renato e a Elisa. Foi o mnemônico que a Elisa nos trouxe ontem. Os atos normativos, a expedição de atos normativos não podem ser delegados. O julgamento dos recursos também é uma atribuição do agente que não pode ser delegada. E ainda e aquela competência exclusiva. Né? E a competência exclusiva é o que eu falo NOREX. Então, isso estamos falando de hierarquia, estamos falando de organização, poder de organizar a administração. Ótimo. Agora, vamos continuar aí com as nossas perguntas, mas antes eu vou fazer aqui um pequeno quadro e vou falar para os senhores sobre o poder regulamentar. Né? Então, vou trazer aqui para os senhores, porque nós falamos sobre o poder discricionário, poder vinculado. Ótimo. Falamos aqui, né, sobre o poder disciplinar. Falamos sobre o poder, revisamos, né, brevemente, sobre o poder hierárquico. Agora nós vamos tratar do poder regulamentar e, por fim,
nós vamos falar do poder de polícia. Ótimo. Então, nós temos que ter em mente o seguinte: o poder normativo é um gênero e que consiste na faculdade, na verdade, no poder de expedir atos normativos. E, como espécie deste poder, nós vamos ter o poder regulamentar, que é o objeto agora da nossa aula. E o poder regulamentar é uma incumbência, uma atribuição própria, conferida ao chefe do Poder Executivo. Chefe do Executivo. Para expedir o quê? Para expedir decretos regulamentares, decretos de execução, que são sinônimos. Decretos regulamentares, decretos de execução. Pessoal, eu quero que os senhores tenham em mente assim, o objetivo desses quadros, eles são, na verdade, um norte, para que nós possamos resolver os exercícios, mas ele não substitui aí o estudo aí de uma doutrina, caso os senhores queiram, né, ou de outros esquemas que os senhores tenham. Então, ele não esgota, ele é superficial. Ele tenta abarcar assim, o máximo possível informações no menor espaço possível. Poder regulamentar, então, ele é uma espécie do gênero poder normativo. Poder normativo ele tem um sentido mais amplo. Por exemplo, o poder normativo, ele é uma outra vertente dele, como espécie estrito sensu do gênero, é o poder normativo da Receita Federal, da Secretaria da Receita Federal, de expedir instruções normativas. Esse poder da Receita Federal de expedir instruções normativas, ele não tem fundamento no poder regulamentar, ele tem fundamento no poder normativo. Os senhores conseguem observar a diferença? Ou então, uma outra espécie desse poder normativos é o poder que dispõe alguns órgãos de praticar atos normativos. Mas, quando estamos a falar da atribuição conferida ao chefe do executivo para regulamentar uma lei administrativa, isso é muito importante, não é qualquer lei, é uma lei administrativa. Nós estamos a falar de poder regulamentar, nós estamos a falar de decretos regulamentares, decretos de execução. Designa as competências do chefe do executivo para editar atos normativos, atos regulamentares, atos de execução. Ótimo. Exclusivo do chefe do executivo. Então, eu vou colocar exclusivo, chefe executivo, para expedir atos, decretos regulamentares, decretos de execução. E qual é o instrumento que veicula esses decretos regulamentares, esses decretos, esse instrumento, na verdade? Qual é o instrumento, né, que veicula esse poder regulamentar, vamos dizer dessa maneira? Um instrumento, portanto, eu já tinha colocado aqui, o instrumento é o decreto. O instrumento é o decreto. Ótimo. Então, o poder regulamentar é exclusivo do chefe do executivo e designa a competência que possui o chefe do executivo de expedir atos regulamentares, atos de execução, por meio de um decreto. Portanto, um instrumento que veicula esse poder regulamentar é o decreto. E qual é o fundamento do poder regulamentar? O fundamento constitucional do poder regulamentar, que é o que estamos a tratar aqui agora. É o artigo 84 da Constituição, inciso 4º. E aqui eu vou pedir para que os senhores se dirijam à Constituição. Eu vou abrir aqui, Constituição da República 88.
Ótimo. 84, inciso 4º. Não a primeira parte, a segunda parte. Expedir decretos e regulamentos, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Expedir decretos, regulamentos para fiel execução das leis. Ponto. Esse é o fundamento. Decretos, ok. Decretos, regulamentos para fiel execução da lei. E nós temos que ter em mente que essas regras aqui são regras jurídicas. Esses decretos, esses regulamentos são abstratos. Professor, a tela está minimizada. Perdão, então já vimos aqui, é porque eu vou voltar daqui a pouco, tá? E impessoais, ok. Abstratas e impessoais. Ótimo. Regras gerais, abstratas, regras jurídicas gerais, abstratas, impessoais. Ótimo. E quais leis? Quais leis? É isso que eu disse aos senhores. São aquelas leis cuja aplicação demanda a atuação da administração pública. Ótimo, ótimo. Gerais. Leis. Leis cuja aplicação demanda a atuação da administração pública. Essa atribuição, ela pode ser delegável? Não. Eu vou colocar aqui indelegável. Aí, os senhores têm que observar que lá no parágrafo único do artigo 84, vamos descendo aqui, ele não menciona como essa atribuição, como a possibilidade dessa atribuição ser delegada. Tá bom. Era isso. Agora, esse poder regulamentar, a prática que autoriza esses decretos, esses regulamentos, eles são, estes decretos e regulamentos, vistos como atos secundários. São decretos e regulamentos que dependem de uma existência, dependem de uma lei prévia existente. Ok. Então, esses decretos e regulamentos, eles só são expedidos em função de uma lei previamente existente. Então, eu vou colocá-los como atos secundários. Que, portanto, e é nesse momento que a gente está falando disso, que nós devemos mencionar os decretos autônomos. Os decretos autônomos. Os decretos autônomos, eles têm uma previsão também no artigo 84, mas é um inciso 6º. E eles, nos termos do parágrafo único, eles podem ser
delegados. Então, estes atos, por terem como fundamento de validade a própria Constituição, eles são atos primários. Inclusive, eles podem ser objeto de ADI. Enquanto estes que são atos secundários, eles são objeto de um controle de legalidade e não de constitucionalidade. Controle, legalidade. Ótimo. Atos primários, porque o fundamento deles é a própria Constituição, eles não dependem de uma lei prévia, portanto, eles são independentes, eles são autônomos. Eles são independentes autônomos. E nós temos duas espécies, né? A mencionada na letra A, que é organização e funcionamento da administração pública federal, desde que não implique aumento de despesa. E eu vou colocar uma estrelinha como nascimento e uma cruzinha como extinção de órgãos, para que os senhores facilitem a memorização. E a letra B, ele trata de extinção, na verdade, eu vou colocar uma cruzinha, extinção de funções públicas e de cargos públicos, desde que eles estejam vagos. Então, é isso que nós vamos ver aqui, em se tratando de poder regulamentar. Deixe-me ver se faltou alguma coisa. Voltando aqui para a Constituição. Tá. Perdão, aqui agora está melhor. A partir dessa emenda constitucional 31 de 2001, passou a existir autorização expressa no inciso 6º do 84 para edição dos decretos autônomos pelo presidente da República, especificamente para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública e federal, desde que não implique aumento de despesa, nem criação e extinção, vou colocar aqui a estrelinha, extinção de órgãos, e também desde que unicamente dispor sobre ainda extinção de órgãos de funções públicas, extinção de função pública e cargos públicos vagos. Ela pode ser objeto de delegação, por isso eles são delegáveis. Deixa eu colocar aqui. Diferente de decretos autônomos. 84, sexto. Vou colocar aqui. Delegáveis. Artigo 84, parágrafo único. Ótimo. Ok. São atos primários, já mencionei. Ótimo, era isso mesmo que nós tínhamos que ter em mente. Os decretos de execução são esses decretos regulamentos, né? Ótimo. Decretos, regulamentos, regras jurídicas gerais, abstratos, impessoais, indelegáveis, são atos secundários e que, portanto, eles sofrem um controle de legalidade e não um controle de constitucionalidade. Ótimo. Agora vamos lá para aquele nosso bloco, que é o terceiro bloco que eu lhes enviei, cuja primeira questão se inicia. O dever de fiscalizar os atos de seus subordinados, anulando-os se ilegais. Se lembram disso? Os atos ilegais,
eles são anulados. Aqueles atos inoportunos e inconvenientes, eles são revogados, né? Você não revoga nunca um ato ilegal. Não se revoga um ato ilegal. Bem como de delegar e avocar funções derivam de poder, falei isso para os senhores, foi o quadro. Professor, Oi, pois não. qual é o bloco de exercício? São 4 blocos de exercícios que eu lhes enviei ontem. Ontem foi dia 24 de setembro. O primeiro, nós falamos sobre o abuso de poder. Fizemos 7 exercícios. 4.3. Exatamente. Depois tem o 4.2 que falamos sobre poder discricionário e poder vinculado. Esse vai falar sobre o poder regulamentar, poder hierárquico e poder disciplinar. O dever de fiscalizar, localizou? Ótimo. Então, o dever de fiscalizar o ato de seus subordinados, anulando-os se ilegais ou revogando-os se forem inconvenientes ou inoportunos, bem como de delegar e avocar funções, derivam do poder hierárquico. B. 1b. 2. Um dos poderes do administrador público é aquele pela qual possui uma razoável liberdade de atuação, agindo de acordo com a liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. O nome desse poder falamos também, é o poder discricionário, que embasa a expedição do ato discricionário. Mas sabemos que o ato discricionário ele é embasado tanto no poder discricionário quanto no poder vinculado. Como assim? Em se tratando dos elementos vinculados do ato discricionário, competência, finalidade e forma, nós temos vinculação e, portanto, o fundamento é o poder vinculado. Então, o ato discricionário ele tem elementos vinculados e ele tem elementos discricionários, motivo e objeto, que se consubstanciam como sendo o mérito administrativo. Ponto. Adiante. 2 é a letra C. 3. A revisão dos atos administrativos decorre do poder administrativo. Qual o poder administrativo? O poder de autotutela. Nós falamos disso. O poder de autotutela que decorre do poder hierárquico. E nesse momento nós temos que trazer à baila a súmula 473 do STF, que é uma súmula clássica que todos assim têm que ter aí na ponta da língua. A administração, ela pode, quando ela fala pode, mas é no sentido de deve, anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Então, você, quando tiver uma ilegalidade, a administração, ela anula os atos ilegais. E revogam-se os atos válidos. Revogação tem relação com ato válido. Por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Ótimo, a súmula 473 do STF. Ele fala, pode anular, mas, na verdade, o entendimento é que se pode no sentido de deve. 3b, 4. É o que dispõe a administração para distribuir e escalonar funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores e seu quadro pessoal. Dele decorrem algumas prerrogativas, delegar e avocar atribuições, dar ordem, fiscalizar e rever atividades de órgãos inferiores. Estamos a tratar de qual poder? Poder hierárquico. Ok. Segundo a doutrina, a administração concretiza na sua atuação o poder conferido pela norma para o atendimento de um fim. Sobre o tema, assinale a alternativa que se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio. O poder disciplinar consiste na faculdade da administração de emitir normas para regulamentar matérias não privativas de lei. Falso, isso é poder regulamentar, absolutamente equivocado. Poder disciplinar é o poder de aplicar sanção, poder de disciplina. B. O poder de controle sobre as atividades dos órgãos ou autoridades subordinadas é manifestação do exercício do poder hierárquico. Sim, acabamos de falar na questão anterior. Letra B é a resposta correta. Letra C. O poder de rever atos dos subordinados e de decidir conflito de competência entre eles são decorrências do disciplinar? Não, do hierárquico. O poder penal do Estado é manifestação
do poder disciplinar? Não, do ius puniendi, que não se confunde com o poder disciplinar. Se lembram do esquema que eu mostrei aos senhores? O poder de polícia é atribuído a autoridades administrativas com o objetivo de punir condutas contrárias à realização normal das atividades dos órgãos. Não, isso aí é poder. O poder de polícia é atribuído a autoridades administrativas com o objetivo de punir condutas contrárias a... Bem, não é isso o que diz, né? Não é isso o que diz o poder de polícia lá no artigo 78 do CTN. Falso, não é isso. Letra E. Equivocado. Sexto, poderes administrativos são fundamentais, portanto, questão 5 é letra B. Poderes administrativos são fundamentais para que a finalidade de interesse público seja atingida, sobrepondo às necessidades coletivas às individuais. Dentre os poderes existe o poder hierárquico, abaixo assinale a alternativa incorreta sobre esse poder. Estabelece relação de subordinação entre os servidores públicos e seu quadro de pessoal. Essa assertiva está correta sobre o poder hierárquico. Ordenar e rever a atuação de seus agentes. Está absolutamente correto em relação ao poder hierárquico. Distribui e escalona as funções de seus órgãos. Está de acordo com o poder hierárquico. Portanto, a incorreta é a letra D. Estabelece horário e calcula descontos nos salários. Equivocada. Portanto, incorreta, letra D. 7. A respeito dos poderes administrativos, é correto afirmar que o poder regulamentar, decorrência do poder hierárquico, representa o poder dever de administração. Punir faltosos é poder disciplinar. Falso. Poder de polícia consiste no poder do Estado de editar normas gerais e abstratas? Não. Regulamentar. Letra B, falso. C. Moderador é a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse e liberdade. Poder de polícia, falso. Não existe esse poder moderador aqui no direito administrativo. Poder disciplinar consiste no poder de regular a matéria? Não, não. Esse é o poder regulamentar. Não contido em lei por meio de decretos autônomos. Esse é expressão dentro da esfera de competência do administrador público. Esse decreto autônomo é visto, então, dentro do poder regulamentar, como expressão do poder regulamentar. Hierárquico compreende para o seu detentor as faculdades de dar ordens, fiscalizar, delegar e evocar e rever os atos de seus subordinados. Perfeito, é a letra E. 7, letra E. 8. A prerrogativa que é conferida a um agente público de avocar temporariamente as atribuições de um agente subordinado decorre do poder, falamos isso, hierárquico, desde que não seja competência exclusiva do subordinado. E só pode avocar do subordinado, ao contrário da delegação, que pode ser para o subordinado ou não subordinado. Então, 8, letra B. 9. O poder que a lei confere à administração pública para atos de sua competência, estabelecendo elementos e requisitos necessários à sua formalização, denomina-se poder. Não há margem de discricionariedade, portanto, poder vinculado. Letra C. 10. A respeito dos poderes administrativos, assinale a alternativa correta. O poder disciplinar autoriza que a administração aplique sanções a particulares que pratiquem infrações e que estão sujeitos, vinculados por a administração por um vínculo jurídico específico. Falamos sobre isso, exatamente, ao poder disciplinar. E quando se aplica uma sanção a um particular, mas que não tem um vínculo jurídico específico, mas um vínculo geral, aí é poder de polícia. Ótimo. O poder hierárquico autoriza a administração direta, convalide os atos da indireta? Não, porque estamos falando de poder hierárquico sempre dentro da mesma pessoa. Eu nunca posso falar em poder hierárquico em pessoas, no âmbito, em se tratando de pessoas distintas. Porque, nesse caso, o que eu vou ter? Supervisão ministerial, tutela e controle finalístico. Ótimo. Todas as expressões são sinônimas. Letra C. O ato administrativo que é decorrente do exercício do poder discricionário mostrar-se desproporcional, ele deverá ser revogado. Isso é falso, porque quando nós tivermos um ato discricionário que é irrazoável e desproporcional, ele não é um ato legal, ele é um ato ilegal. E se ele é um ato ilegal, ele não é um ato revogado, ele é um ato anulado, ele é um ato nulo, na verdade. O ato administrativo, letra C, falso. O exercício do poder regulamentar pode ser objeto de delegação administrativa? Não.
não pode o exercício do poder regulamentar, regra geral. Por quê? Porque esse aqui pode, não pode? Esse é delegável nos termos do 84, parágrafo único. Por isso ele diz, o poder regulamentar não. O poder regulamentar é a atribuição específica do chefe do Poder Executivo. Falo do 84, presidente da República, mas pelo princípio da isonomia, eu vou trazer para o Estado e para a União e para o município. Letra E. O conceito restrito do poder de polícia engloba o poder de exercer atividade legislativa? Isso é falso. Esse, na verdade, é o poder amplo, poder de polícia amplo. O poder de polícia amplo engloba o poder de exercer atividade legislativa, de condicionar os direitos, liberdades e de propriedade para o atingimento do interesse público. Esse é o poder de polícia amplo. O restrito é o do artigo 78 do CTN, né? Condicionar, restringir direitos, bens. Portanto, 10, letra A. 11. É exercido pelo agente público sem margem da liberdade, porque a legislação define previamente todos os aspectos relacionados com a expedição do ato. Assinale a alternativa correta a qual o poder administrativo esse texto se refere. É o poder vinculado. 11, letra D. 12. Dentre os princípios de direito administrativo, são os poderes que encerram prerrogativas de autoridade que só podem ser exercidos no limite da lei. Assim assinale a alternativa correta. Poderes que encerram prerrogativas e sempre no exercício da lei. Essa questão é estranhíssima. Mas a melhor resposta é a letra C. Poder normativo, poder disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia. Ele falou poder policial, mas, enfim. Essa questão é uma questão ruim, mal formulada. Da IESES, né? 2019. 13. Poderes administrativos são fundamentais. Os poderes administrativos, eles são fundamentais para que a finalidade de interesse público seja atingida. Poderes administrativos são fundamentais para que a finalidade seja atingida, sobrepondo às necessidades coletivas, às individuais, e são usados para que sejam atingidos os objetivos do Estado. Sobre os poderes administrativos, assinale a questão correta. O poder hierárquico estabelece uma relação de coordenação e subordinação entre os vários órgãos, cargos e funções, fixando assim a hierarquia dentro ou fora de uma mesma entidade. Falso. Sempre dentro de uma mesma entidade. Nós já fizemos um exercício semelhante. Considera-se, ou então o mesmo, mas vamos lá. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente sem limites da lei? Falso. Com limites na lei. Letra B, absolutamente falso. C. Poder discricionário é absoluto? Não. Não, e não fixa os limites de atuação, não. Poder discricionário é atuação dentro de limites legais. E letra D, poder disciplinar representa o poder dever de administração punir seus servidores sempre que cometam faltas apuradas mediante PAD, sindicância ou PAD. Pode também haver punição de particular submetido ao controle estatal, como no caso daquele que descumpre contrato administrativo. Exatamente o quadro que eu passei aos senhores. 14. O artigo 43, parágrafos 5º e 6º da Lei do Ceará, Estadual do Ceará, número 16397, estabeleceu que os juízes das turmas recursais serão substituídos em suas faltas, afastamentos, férias, licenças, ausências e impedimentos nos termos de resolução aprovada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. No dia 6 de junho, o citado órgão expediu uma resolução que dispõe sobre a atuação de juízes suplentes no âmbito dessas turmas recursais dos juizados especiais dos estados. O que eu disse aos senhores, isso é poder regulamentar? Não. Isso é poder normativo. Portanto, não é hierárquico, não é disciplinar, não é avocatório, não é legiferante, é normativo. E ele ainda foi, a questão foi, a FGV ainda foi bacana de não trazer aí poder regulamentar, que poderia trazer aí alguma confusão. Mas mesmo com poder regulamentar, não poderia ser confundido, porque o poder normativo a expressão pode ser também visto como espécie do poder normativo gênero. Letra E. 14, letra E. 15. Um prefeito recém-eleito e com larga experiência na área privada, mas sem qualquer experiência na área pública, elencou, em função do seu perfil empreendedor, uma série de projetos que gostaria de realizar.
alguns dos quais em parceria com o setor privado e a sociedade civil. Contudo, a assessoria jurídica do município alertou o chefe do executivo de que parte das suas ideias não seria viável, pois não havia respaldo legal para tais propostas. Para fundamentar corretamente o seu parecer, diante dessa situação, a assessoria jurídica orientou o chefe do executivo da seguinte forma: o poder vinculado limita a administração pública a agir estritamente de acordo com a lei, devendo obedecer ao princípio da legalidade. 15, letra A. Correto, absolutamente correto. 15, letra A. O poder disciplinar delimita o tipo de projeto que o administrador não é isso. O poder hierárquico estabelece uma relação de poderes na qual o executivo deve respeitar o judiciário. Não há hierarquia entre poderes. O poder discricionário define as possibilidades e limites para o executivo e, em função das leis municipais, deve-se evitar determinados projetos. Falso. O poder regulamentar é a base legal para circunscrever o papel do executivo. Não faz o menor sentido esse. 15, letra A. 16. O portal de atendimento da Prefeitura de São Paulo, com relação à reclamação de poluição sonora, informa que o Programa de Silêncio Urbano, PSIL, fiscaliza ruídos excessivos, visando tornar mais pacífica a convivência entre estabelecimentos e os moradores da vizinhança. Em situações como a ocorrência de veículo estacionado na rua, com som muito alto e realização de baile funk, pancadão na via pública, sendo essas denunciadas por cidadãos e moradores, serão coibidas pela gestão pública a partir do poder denominado simples, muito fácil, poder de polícia, que é o mecanismo que a administração pública tem para conter os abusos do direito individual. Ótimo. 17. O decreto número 29.921, editado pelo Prefeito Municipal de Salvador, regulamenta os dispositivos da Lei Municipal número 8915, dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e institui o Cadastro Municipal de Atividades Potencialmente Degradadoras e Utilizadoras de Recursos Naturais, CMAPD do município. Pela leitura acima, diante da natureza e do objeto do citado decreto, é correto afirmar que o mesmo foi editado pelo prefeito com base no poder administrativo. Pessoal, chefe do executivo, poder regulamentar. Poder regulamentar, que é a prerrogativa de direito público, que autoriza a editar atos gerais e abstratos para complementar a lei e permitir a sua efetiva execução. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Ótimo. 17, letra C. 18. O João, agente de fiscalização do município de Salvador, na área de meio ambiente e serviços públicos, no exercício da função, fiscalizava o exercício de atividades e veiculação de publicidades por meio de engenhos publicitários, para garantir o cumprimento das leis, regulamentos e normas pertinentes. Fiscalizar. Estou falando de quê? Bem, se for do subordinado, estou falando do poder hierárquico. Se for de um terceiro sujeito vinculado, não relacionado à administração por um vínculo específico, mas sim por um vínculo geral, estou falando de poder de polícia. Ao verificar uma irregularidade cometida pelo particular, fiscalizado por transgressão à legislação específica, João providenciou as pertinentes lavraturas da notificação, auto de infração e intimação. A conduta de João, na hipótese descrita, está calcada no poder administrativo, não é regulamentar, não é disciplinar também, porque essa pessoa ela não tem uma relação, um contrato com a administração, não é de vinculação e, portanto, é letra D, de polícia, que autoriza a administração pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse público. Ótimo. José, agente de polícia da Assembleia Legislativa da Bahia, portanto, 18 é letra D. 19. José, agente de polícia da Assembleia Legislativa da Bahia, no exercício de suas funções, exercia o controle dos acessos e das saídas das pessoas às instalações da Casa Legislativa. O cidadão Joaquim, para entrar no Parlamento Estadual, passou pelo portal detector de metais, momento em que o aparelho emitiu som e acendeu a luz vermelha, constatando a presença de algum metal. Em seguida, com a concordância de Joaquim, José procedeu à sua revista pessoal, encontrando apenas um celular que o cidadão carregava no bolso, sendo-lhe franqueado o acesso à Assembleia. No caso em tela, a atuação de José foi embasada em qual poder administrativo? Simples, poder de polícia. Nem há que se falar os outros. Poder de polícia, pois o agente público, no exercício de ação fiscalizadora e preventiva, tem o poder de praticar atos concretos na forma da lei para condicionar a liberdade dos indivíduos pela supremacia do interesse público. De segurança pública, não. Segurança pública, não. Por quê? Porque ele não é polícia civil, não é polícia federal, não é polícia militar. Correto? Não é. Porque segurança pública são órgãos específicos. Ótimo.
não órgãos administrativos. Poder de polícia, pois o agente no exercício da ação fiscalizadora e preventiva tem o poder de praticar atos concretos na forma da lei para condicionar a liberdade dos indivíduos pela supremacia do interesse público. E, por fim, 20. Constitui exercício do poder hierárquico da administração pública, delegar e avocar atribuições não privativas do superior ou do subordinado. Claro, e é sempre o exercício, nunca a titularidade. Afinal de contas, a titularidade é irrenunciável. Letra B. Criar obrigações para os particulares, não é poder hierárquico, poder de polícia. Seria, se fosse o caso, apreender bens em comércio, poder de polícia, aplicar multa ao prestador de serviço terceirizado pelo descumprimento de cláusula, poder disciplinar, e fiscalizar as atividades das pessoas jurídicas exploradoras de atividade econômica de risco, poder de polícia. 20, letra A. Então, nós esgotamos aqui a primeira parte da nossa aula, dos exercícios. Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e voltamos para a nossa segunda parte, onde vamos tratar do poder de polícia, especificamente. Então, até daqui a pouco. Voltamos agora para a nossa segunda parte. Vamos tratar do poder de polícia. Poder de polícia, ele tem um fundamento no artigo 78, CTN, a definição, aí aqui eu vou compartilhar com os senhores, o CTN. Vamos lá, vamos fazer um breve esquema do poder de polícia, né? Porque nós temos que ter estes esquemas na ponta da língua, né? Vamos prestar aí as provas orais e será nos perguntado. Disserte sobre o poder de polícia. Definição. Considera-se poder de polícia é uma atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Eu estou aqui com o meu livro, né, que eu estou seguindo como um norteador, né, como um norte, para que eu vá cumprindo aí todos os pontos que eu preciso dominar a respeito do Instituto. É a definição de Eli Lopes Meirelles, nós também falamos, né? Nós também podemos trazer aqui. Faculdade, na verdade, prerrogativa é melhor dizer. A palavra prerrogativa da administração. Né? Da administração. Condicionar e restringir. Condicionar e restringir. O que é condicionado e se tem restrito, restringido. Uso e gozo de bens, atividades, direitos em prol da coletividade do Estado. Em prol da coletividade e do Estado. A polícia administrativa, o poder de polícia, ele pode ser entendido como, ele pode ser visto, ou ele se confunde com o serviço público, estrito sensu? Não. E por quê? Então, vamos pensar. O poder de polícia, qual a relação entre poder de polícia e um serviço público estrito sensu?
Ok, vou colocar aqui, senão vai ficar muito grande. Os senhores entenderam. Ó, o poder de polícia, ele é uma atividade negativa, ao passo que o serviço público, ele é uma atividade positiva. Como assim? Vamos colocar aqui. Atividade negativa. Essa outra é a atividade positiva. Se ela é negativa, o que eu quero dizer com isso é que ela restringe os direitos do cidadão. Por quê? Por isso ela é negativa, restringe direitos. Enquanto a atividade positiva, ela amplia os direitos. É nessa concepção. Ainda, o poder de polícia, ele é uma atividade jurídica do Estado, cujo fundamento é o poder de império, o que nós chamamos de poder extroverso. Então, é uma atividade jurídica. Aqui eu vou colocar diferente, eu vou colocar assim, ó. Em prol do Estado, da coletividade. Ótimo. É uma atividade negativa que restringe direito, é uma atividade jurídica do Estado, atividade jurídica do Estado, cujo fundamento é o poder de império, poder extroverso. Poder de império. O poder extroverso. Extroverso, essa expressão ela é sempre pedida. Já o serviço público, em sentido estrito, ele é tido como uma atividade social do Estado, cujo fundamento não é o poder de império. Aqui é fundamento. Aqui é fundamento. Ótimo. Qual é a relação entre polícia administrativa e polícia judiciária? É uma outra que se faz agora, nesse momento. Polícia administrativa e polícia judiciária. A primeira delas diz respeito à pessoa que pratica ou que tem a prerrogativa do exercício do poder. Quem tem a prerrogativa do exercício da polícia, do poder de polícia, e, portanto, poder de polícia administrativo, é a administração. É a administração. E a quem compete, ou quem são aqueles que têm a prerrogativa de exercício da polícia judiciária? São aquelas corporações específicas. Corporações específicas. Eu vou colocar aqui a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária. E a administração são não toda a administração, mas aqueles órgãos administrativos que possuem um caráter fiscalizatório, de caráter fiscalizatório. Órgãos de caráter fiscalizatório. Órgãos de caráter fiscalizatório. A polícia administrativa, ela
Estamos a tratar de infrações administrativas. Aqui é a Polícia Militar também. Aqui são infrações administrativas, enquanto aqui nós temos infrações penais. Aqui ela incide sobre, como dissemos, bens, atividades, direitos. Bens, atividades, direitos. Esta outra sobre pessoas. Restringe bens, atividades e direitos, né? Bens, atividades, direitos. Corporações específicas. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Ótimo. Quais são as modalidades da polícia, do exercício, como modalidades de exercício da polícia judiciária? Nós vamos ter um exercício preventivo, e um exercício repressivo. O exercício preventivo, ele ocorre com a expedição de um alvará, que pode ser um alvará de licença ou de autorização. E aqui é a aplicação da sanção. Ótimo. Vamos lá. Então, vimos que o poder de polícia, ele tem a base legal, tem por base legal o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Lopes Meireles diz que é uma prerrogativa da administração. Ele, na verdade, não usa a palavra prerrogativa, ele usa a palavra faculdade, mas eu acho que a melhor palavra é prerrogativa. Faculdade é uma palavra, enfim, acredito eu, não muito adequada em se tratando de poder. Prerrogativa que a administração possui de condicionar, restringir o uso e gozo de bens, atividades, direitos em prol do Estado ou da coletividade. A relação entre poder de polícia e o serviço público estrito sensu é que, enquanto o poder de polícia é uma atividade negativa que restringe direitos, os serviços públicos são atividades positivas que amplia direitos. O poder de polícia é atividade jurídica, enquanto os serviços públicos, atividades sociais. E a atividade jurídica que se fundamenta no poder extroverso, enquanto os serviços públicos não têm por fundamento o poder extroverso. É uma ampliação de comodidades aos administrados. Polícia administrativa se diferencia também da polícia judiciária. A polícia administrativa ela é exercida pela administração por aqueles órgãos de caráter fiscalizatório, enquanto a polícia judiciária é exercida pelas corporações específicas, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar. Polícia administrativa, ela redunda na aplicação de sanções que coíbem infrações administrativas, ao contrário da Polícia Judiciária, que coíbe com sanções as infrações penais. E a polícia administrativa, ela incide restringindo, condicionando bens, atividades, direitos, enquanto a polícia judiciária, ela tem uma atuação em relação a pessoas. Essas modalidades, vamos ver aqui. O primeiro caso, preventivo do poder de polícia. O poder público estabelece normas que limitam ou condicionam a utilização dos bens ou o exercício de atividades. A licença, alvará de licença, é um ato administrativo vinculado, já falamos sobre isso, se lembram disso? Vinculado pela qual a administração reconhece que o particular detentor de um direito subjetivo preenche as condições para seu gozo. Então temos que falar ato administrativo, e aqui nós vamos pensar em vinculado
e em direito subjetivo, que autoriza, se não houver a concessão, até a impetração de um mandado de segurança, né? Enquanto a autorização, editada com fundamento no poder de polícia, é um ato administrativo por meio do qual a administração pública possibilita ao particular a realização de atividade privada de predominante interesse deste ou a utilização de um bem público. Aqueles PDFs que eu passei para os senhores, falando dos bens públicos, eu depois, durante a semana que vem, quando todos estivermos aqui, eu vou pedir para que cada um vai selecionar um daqueles tópicos, a concessão de uso, concessão de direito real de uso, e eu quero que cada um faça 5 linhas com as 5 palavras mais importantes que identificam cada um daqueles, se não me engano, são 7 institutos. Tem a concessão de uso, tem a autorização de uso, tem a permissão de uso, tem a licença de uso. Aqui estamos a falar de outros institutos. E eu fiquei pensando, eu tinha falado sobre, naquele momento, do alvará de autorização. E o exemplo que eu lhes mencionei era da rua, que era fechada para se fazer a festa junina. Na verdade, aquele exemplo, ele é cabível e ele é aplicado aqui nesse momento, alvará de autorização. Porque aquele alvará de autorização, o fundamento é o poder de polícia, é ato administrativo, na qual a administração possibilita ao particular a realização de atividade privada de predominantemente interesse do particular utilização. Então, eu vou colocar também ato administrativo e ele é discricionário. Pessoal, aqui a ideia não é esgotar, a ideia aqui é que vocês tenham pontos para que os senhores possam desenvolver aí o conceito da forma mais abrangente possível. E, portanto, ele é precário. E aqui o exemplo é a rua. Exemplo, rua. Ótimo. Essas são as modalidades. E a repressiva é aplicar a sanção e, como eu disse, ela é uma sanção por aqueles atributos que vamos falar agora, que não, melhor, que prescinde, não necessita da interferência do judiciário. Então vamos colocar aqui porque isso revela um atributo do poder judiciário, a prescindibilidade do poder judiciário. Prescinde poder judiciário. Já estamos terminando, hein? Nós vamos fazer os outros exercícios ainda hoje. Agora, outro ponto que precisamos saber. As fases. Falamos sobre elas ontem também. Quais são aquelas fases? Eu só estou organizando. São 4 fases. Se lembram delas? A primeira fase era a ordem de polícia. Então, eu vou colocar aqui ordem de polícia. A segunda fase, a ordem de polícia, ela corresponde à legislação que estabelece limites e condicionamentos. Então, a ordem de polícia, é meio estranho isso, mas é assim que diz a doutrina. Isso é importante, isso cai muito em prova. Eu estou organizando, isso que eu estou a falar com vocês é porque eu passei pelos exercícios e constatei que isso tudo estava sendo cobrado nos exercícios. Poder, ordem de polícia, legislação, ótimo. Então vamos lá, legislação. A segunda fase, legislação que estabelece limites e condicionamentos ao exercício de atividades privadas e ao uso de bens. Ótimo. Consentimento de polícia é a segunda fase. Os senhores têm que memorizar isso aqui. Ordem é a legislação, o segundo é o consentimento. É a anuência prévia da administração, quando exigida, obviamente, para a prática de determinadas atividades, né? Anuência prévia. Anuência prévia, acho que é redundante falar isso. A Elisa não está aqui hoje, mas perguntaremos para ela. Não tem uma anuência posterior? Consentimento de polícia. Fiscalização de polícia é a terceira fase. Atividade mediante a qual a administração pública verifica se está havendo o adequado cumprimento das ordens pelo particular. Então, é a fiscalização. E a última é a sanção.
E nós sabemos que isso é importante. O 2 e o 4, elas podem ser delegadas, enquanto a número 1 e a número 4, a 2 e 3, perdão, 2 e 3, elas podem ser delegadas. Não todo o poder de polícia, não todo o poder, mas algumas fases, podem as entidades meramente administrativas dotadas de personalidade jurídica de direito público, autarquias e fundações autárquicas exercer o poder de polícia, tudo bem. Mas o que nós temos, tudo bem, estamos falando daquelas pessoas jurídicas de direito público, aquelas pessoas dotadas de personalidade jurídica de direito público, autarquias e fundações públicas autárquicas. Elas podem exercer o poder de polícia. Mas alguns autores admitem a delegação do exercício de poder de polícia a entidades com personalidade jurídica, melhor dizendo, na jurisprudência do STF, do STJ, temos que apenas as fases de consentimento de polícia e de fiscalização podem ser delegadas a entidades de personalidade jurídica de direito privado integrantes da administração pública. Ok. E a ordem de polícia e a sanção de polícia não podem ser delegadas. Tudo bem, poder de polícia pode ser delegado às pessoas jurídicas de direito público, autarquias, fundações públicas, tranquilo. E consentimento e fiscalização às pessoas jurídicas de direito privado pertencentes a integrantes da administração pública. É isso. Agora, eu vou escrever, não deveria escrever, mas eu vou escrever aqui, atributos. Vou só mencioná-los, quais são os 3 atributos, que eu já falei sobre isso ontem. A discricionariedade, quando estamos a tratar de poder de polícia, nós sim temos que falar, temos que atribuir, na verdade, ter o poder de polícia como discricionariedade. A discricionariedade do exercício do poder de polícia significa que a administração, quanto aos atos ao poder de polícia relacionados, regra geral, dispõe de uma razoável liberdade, podendo valorar a oportunidade de conveniência. É o policial escolher qual carro será parado na blitz. Então, é isso, discricionariedade. Discricionariedade. Esse é o primeiro. Autoexecutoriedade. Eu falei sobre isso também ontem. O que significa autoexecutoriedade em se tratando de poder de polícia? Execução direta pela administração. Isso quer dizer o seguinte, que a prefeitura ela pode, ela mesma, fechar as portas do açougue. Ou então ela pode mesmo demolir a obra. Ou ela pode, então, interditar o supermercado. Autoexecutoriedade. É isso que os senhores terão que ter em mente. Impor diretamente, sem necessidade de prévia autorização judicial. Impor diretamente, sem as... Eu vou até escrever aqui. Impor diretamente, sem o poder autoexec. Impor diretamente, sem interferência, sem poder judiciário. Poder de polícia. Eu quero fazer tudo num quadro só. Impor diretamente a ordem, sem prévia autorização do poder judiciário. Sem poder judiciário. Ótimo. Então, discricionariedade. Vamos ficar aqui com esses 3, que é o que eu prefiro. E coercibilidade. Coercibilidade. A diferença, eu disse aos senhores, é tênue, sutil. A coercibilidade é a possibilidade de as medidas adotadas pela administração pública serem impostas coativamente ao administrado, inclusive mediante o emprego da força. Eu acho que esse exemplo que eu citei para vocês, fechar o açougue, embargar o supermercado, demolir, esse, na verdade, é o atributo da coercibilidade. A coercibilidade diz respeito de impor coativamente mediante o emprego da força. Impor coativamente mediante o emprego da força. Mediante emprego da força. Ótimo. A autoexecutoriedade é impor diretamente, mas sem a prévia anuência do poder
judiciário. Ótimo. Agora vamos lá para as nossas questões, né? Estamos todos juntos. Um dos importantes poderes da administração pública, que não está explicitamente na Constituição Federal, mas sim no CTN, olha como nós aprendemos fazendo questão, hein? Em seu artigo 78, diz que a atividade da administração pública, que limitando ou disciplinando direito e interesse, descreve o artigo 78, o nome desse poder, já falamos, poder de polícia, artigo 78 do CTN. Ótimo. Então vamos lá. Esses aqui são todos os itens que os senhores terão que ter em mente. Como eu disse aos senhores, né? Hoje as provas orais, eu tenho observado, né? Não fiz muitas, né? Fiz 2, estou agora na terceira, mas tenho conversado com muitos colegas que já têm feito provas várias outras provas, né? Muitas das vezes o examinador pede, discorra sobre o poder de polícia. Então você precisa de ter aí um esquema mental para vocês vencerem. E 10 minutos é suficiente para vocês falarem. Então, porque nem sempre são perguntas diretas. Essa forma, inclusive nas minhas provas orais, foram 3 blocos na primeira e 3 blocos na segunda. Um bloco na primeira foi nesse sentido e um bloco na segunda prova oral foi nesse sentido também. Por exemplo, o meu examinador na prova oral do Amazonas caiu para mim o ponto 8. E o ponto 8, ele tinha vários pontos. Ele escolheu um ponto específico desse segundo bloco do ponto 8, que eram 3 blocos, o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3. Do bloco 2, ele pensou uma temática, direito do consumidor, e pediu, discorra sobre o direito do consumidor. E eu comecei falando sobre direito do consumidor. Enfim, na área, no âmbito do direito do consumidor, como o direito do consumidor se relaciona com o direito notarial, quais são os pontos, né, comuns, o que eu trato, o que eu devo falar sobre direito do consumidor e em se tratando de cartórios. Pronto. Letra E. 2. Um dos poderes do administrador público é aquele pela qual possui uma razoável liberdade de atuação, agindo de acordo com liberdade de escolha e sua conveniência, oportunidade de conteúdo. O nome desse poder é discricionário. 3. Assinale a alternativa correta sobre os atributos e as condições de validade do poder de polícia. A discricionariedade não pode ser invocada em se tratando de poder de polícia. Falso, porque eu acabei de dizer que sim. Estamos sim tratando, sim, pode-se valorar a oportunidade de conveniência em se tratando de poder de polícia. Estabelecer o motivo, escolher dentro dos limites legais o conteúdo. A finalidade, óbvio, de todo poder de polícia, todo ato de polícia, como de todo ato administrativo, é uma finalidade vinculada, não há dúvidas. Adiante. B. O ente público poderá fazer uso da coerção necessária, inclusive da força física, quando houver oposição do infrator para a prática do poder de polícia? Sim, o nome disso é coercibilidade. É um dos atributos, um dos qualificativos do poder de polícia. Coercibilidade. Ótimo. C. Para compelir materialmente o particular a limitar seu direito individual, face à predominância do interesse público, o poder público necessita a prévia intervenção do Poder Judiciário? Falso. Qual o fundamento? O fundamento é um dos atributos do poder de polícia, a auto-executoriedade. Impor diretamente, sem prévia anuência do Poder Judiciário. Os senhores estão observando como essa questão é boa? São condições de validade específicas dos atos de polícia, competência, finalidade, forma e objeto. Vocês se lembram que eu ainda disse que, segundo Eli Lopes Meirelles, nós tínhamos ainda proporcionalidade da sanção e legalidade dos meios? Nós já resolvemos essa questão, inclusive. Elas estão se repetindo, mas não tem problema não. Falso, a letra D, falso. Muito difícil essa letra D. Porque ainda nós temos condições, proporcionalidade da sanção e legalidade dos meios. Doutrina de Eli Lopes Meirelles. Letra E. Admite-se a delegação, por meio de decreto, do poder de polícia a particulares prestadores de serviço de titularidade do Estado?
falso. Do poder de polícia às pessoas jurídicas de direito público, às autarquias, às fundações, sim, fundações autárquicas. Mas, em se tratando de pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública, só consentimento e fiscalização, o entendimento do STJ. 3. 4. A respeito do poder de polícia, assinale a alternativa correta. Admite-se a existência do poder de polícia interfederativo, o que possibilita que um ente federado estabeleça e exija taxas de outro ente federativo, em decorrência do exercício do poder de polícia, ressalvando-se as isenções legais. Sim, isso é verdade. A imunidade recíproca, ela diz respeito a impostos. Ela não trata de taxas. Então, sim, existe isso. Essa é a resposta correta. Não é? As taxas são formas de expressão do poder de polícia. É isso que a Elisa estava falando ontem. Então as taxas de movimentos são formas de expressão do poder de polícia? Sim, são formas. É forma. São características do poder de polícia: vinculação, falso, discricionário, coercibilidade, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade e veracidade. Isso é verdade. Isso aí é uma outra classificação que a professora Maria Silva de Pietro ela traz, que ela cinge, ela desmembra a autoexecutoriedade, que é impor diretamente sem o Poder Judiciário, em exigibilidade e executoriedade. Mas já estamos ótimo com essa mesma classificação. Essa classificação é a classificação do próprio professor Eli Lopes, do Eli Lopes Meirelles. Essa classificação dos atributos. O ciclo de polícia é composto de 3 fases diferentes. Falso, 4 fases: ordem, consentimento, fiscalização, sanção. Os conceitos de poder de polícia e polícia judiciária são tratados como sinônimos. Poder de polícia e polícia judiciária, não. Poder de polícia administrativa, não são sinônimos, já vimos isso. Ambos são exercidos sobre atividades privadas, bens ou direitos. Não, um é sobre a polícia administrativa, sim, a polícia judiciária é sobre pessoas. O poder de polícia, em toda a sua dimensão, pode ser delegado para as entidades integrantes da indireta, que possuem personalidade de direito privado. Acabei de lhes dizer, só o consentimento e a fiscalização. Falso. Em relação ao poder de polícia administrativa, assinale a correta. É ato discricionário que pode ser anulado por razão de conveniência e oportunidade. Pessoal, nós vamos falar sobre os atos administrativos nas próximas aulas. Eu já falei para os senhores, já adiantei, já lhes apresentei a súmula do STF. O ato que é discricionário, ele é revogado em razão da conveniência e oportunidade e não é anulado, porque anula-se o ato ilegal. O ato discricionário válido, ele é revogado. Poderá ser delegado mediante lei específica a entes da indireta. Bem, se for, isso é verdade. Quais entes da indireta? Porque as pessoas jurídicas da direta, os senhores têm que ter em mente o seguinte: são as pessoas jurídicas de direito público, vamos lá, União, Estado, DF, territórios, municípios, vamos essas são da direta. Olha que interessante. O artigo 41 do Código Civil, ele vem falando quais são as pessoas jurídicas de direito público interno. Ele cita essas 3, mais as autarquias, associações e aquelas outras definidas em lei. São esses 5 incisos do artigo 41 ou 44, agora, se não me engano, do Código Civil. Só que apenas a União, Estados, territórios, União, Estados e municípios é que fazem parte da direta. Qual fazem parte da direta? Então, os senhores vão ter que ter em mente, e o artigo 41 do Código Civil, ele não está falando que são pessoas jurídicas de direito público da direta. Olha que interessante isso. Então, os senhores vão ter em mente o seguinte: são da direta a União, o Estado, o município, o Distrito Federal. Os territórios não. Mas, além deles, os órgãos, por exemplo, a Secretaria da União, as secretarias da Presidência da República, que estão no âmbito da União, as secretarias municipais, são os órgãos, e os agentes. O que é administração direta? Eu já estou adiantando, isso é a estrutura da administração. O que é administração direta? Então, são as pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados e municípios, os órgãos,
o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura. Essas são as pessoas jurídicas, são administração direta. E os agentes? Os agentes. Ótimo. E indireta? Indireta, é só carimbar, bata o martelo. Vocês têm que saber. Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas. Ficamos aí com o decreto 200 de 64 e pronto. Tudo bem? Só que, da indireta, quais são as de direito público? As autarquias e as fundações autárquicas. Porque as fundações, que são as fundações de direito privado, elas são da indireta, mas elas são pessoas jurídicas de direito privado. Correto? A sociedade de economia mista e a empresa pública também são sociedades de economia mista, também são pessoas jurídicas de direito privado. Os senhores entenderam como está estruturado? Ficou fácil. Então, você pode delegar o poder de polícia às pessoas jurídicas de direito público, sim, da indireta, quais sejam autarquias e fundações. Correto? Que são pessoas jurídicas de direito público. São duas classificações. Uma é a classificação que é pessoa jurídica de direito público. E a outra é a classificação, o que é direto, o que é indireto. E, para as pessoas jurídicas de direito privado, eu só posso, as concessionárias, por exemplo, que são pessoas jurídicas de direito privado, consentimento, fiscalização. Ótimo. Então, perfeito. Aqui, letra B, o poder de ser delegado a entes da indireta. Isso não está errado. É uma questão difícil, mas tudo bem. Decorre da relação de subordinação entre o administrado e seu superior hierárquico? Falso. Essa relação pode ser com fundamento no poder de hierarquia. Ela não é isso. Ela tem um fundamento no poder hierárquico, né? Relação de subordinação. O poder de polícia é tratado no âmbito da legislação apenas no âmbito da legislação infraconstitucional? Bem, isso não. Poder de polícia, eu não sei se tem essa expressão na Constituição, mas deixa eu tirar essa dúvida, porque numa questão anterior, ele falou que na Constituição não era tratado, né? Mas a gente pode... Eu acho que é sim, peraí. Artigo 145, aqui, ó. Aquilo que ele falou anteriormente, ele falou errado. O artigo 145.2, ele fala no âmbito constitucional sobre as taxas. A União, os Estados, DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos, impostos, taxas, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial. Então, você não pode dizer que o poder de polícia é tratado apenas no âmbito da legislação infraconstitucional, isso é falso, porque o artigo 145.2, no direito tributário, ele trata sobre o poder de polícia. Deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui. Só fala poder de polícia nesse momento. Interessante. É aquele conferido de forma privativa aos chefes do Poder Executivo? Nada a ver. 5, letra E, equivocada. 6. Segundo Marcelo Caetano, jurista, o poder de polícia é o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir. Assinale a correta. O poder de polícia judiciária possui caráter eminentemente preventivo? Poder de polícia... Não, eu disse preventivo e repressivo. Não é isso? Preventivo e repressivo. Pois, através dele, a administração pretende que o dano social sequer chegue a consumar-se? Falso, a letra A. B. O poder de polícia tem como características a coercibilidade, estamos falando de atributos, que é desempenhada de forma a obrigar todos a observarem seus comandos, podendo inclusive usar a força, caso necessário, para vencer eventual recalcitrância. Perfeito. Coercibilidade diz respeito à força. Você vai pensar em pôr coativamente, enquanto a autoexecutoriedade diz respeito a não recorrer ao judiciário. Temos que ter isso, ligar sempre. O exercício da polícia administrativa exercida... Então, a letra B está correta. Letra C. O exercício da polícia administrativa exercida pela própria administração direta independe da existência de lei? Falso. Por sua vez, quando se trata de delegação, é necessária lei formal? Não, nada a ver. Equivocado. Não. Poder de polícia em sentido amplo se configura como atividade administrativa que consubstancia a verdadeira prerrogativa
Não, não. Em sentido amplo, tem a ver com aquela atividade legislativa. Se lembram? Nós vimos isso antes? Em sentido amplo. Eu vou até aqui ler para os senhores essa... É bom nós termos aqui o nosso... Deixa-me ver aqui. Em sentido restrito, acepção ampla. Poder de polícia abrange não só as atividades exercidas pela administração pública de execução e de regulamentação das leis em que ele se fundamenta, mas também a própria atividade de edição dessas leis desempenhada pelo Poder Legislativo. Então, qual é a acepção ampla de poder de polícia? Não só a atividade de execução e regulamentação das leis em que se fundamenta, mas também a própria atividade de edição das leis desempenhada pelo Legislativo. Em sentido restrito, o poder de polícia não inclui a atividade legislativa, mas tão somente as atividades administrativas de regulamentação e de execução das leis que estabelecem normas de polícia. Ótimo. Tranquilo. Então, 6, letra B. Ótima questão. 7. O poder que a lei confere à administração para a prática de ato de sua competência, estabelecendo os elementos e requisitos necessários à sua formalização, denomina-se poder vinculado. 7b. 8. A respeito dos poderes administrativos, assinale a correta. O poder disciplinar autoriza que a administração aplique sanções a particulares que pratiquem infrações e que a ela estejam vinculados por um vínculo jurídico específico, letra A. Já resolvemos essa anteriormente. 8, letra A. 9. A atuação do Estado na defesa do interesse público comporta a adoção de providências que coíbam ou limitem a famigerada prova da Consulplano de 2019, tanto do provimento quanto da remoção. A atuação do Estado na defesa do interesse público comporta a adoção de providências que coíbam ou limitem determinadas atividades privadas. A este proceder, que tem o fim de proteção ao bem supremo do interesse público, em prol do Estado, coletividade, bem público, nomina-se poder de polícia. O exercício do poder de polícia deve ser concretizado no intento de se fazer cessar ou impedir atos privados danosos, tanto preventivo quanto repressivo, condicionar, restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos. Acerca do poder em questão, assinale a correta. O exercício do poder de polícia compete ao ente que tenha recebido o munus constitucional de regulação da matéria, tendo por atributos a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Certo? Essa resposta é a resposta correta, letra A. Vamos ver os outros. Tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária contemplam atividades cujo ciclo completo se dá na própria seara interna da administração. Polícia judiciária, não. Polícia judiciária, não. Falso. Polícia judiciária, não. E polícia administrativa também não. Polícia administrativa também não. Falso. Seara interna, estamos falando de poder disciplinar, não de poder de polícia. Seara externa, poder de polícia e polícia judiciária. E sendo ambas as atuações de funções administrativas, a polícia judiciária não é função administrativa. O atributo da autoexecutoriedade informa que os atos decorrentes do poder de polícia prescindem de previsão legal? Falso. Prescindem de anuência prévia do poder judiciário. Letra C. D. No exercício do poder de polícia, a administração pública pode pedir atos concretos, os quais contemplam destinatários determináveis. Falso. São indeterminados. De acordo com a substituição fática ao instrumento normativo que o rege, é exemplo dos decretos? Não. Estamos falando aí de poder regulamentar, poder normativo. Ótimo. Tudo bem, Renato. Até segunda-feira. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Mas continuamos, temos que terminar os exercícios, tá bom, Norma? Por favor. No que diz respeito ao poder de polícia, portanto, 9 é letra A. 9 é letra A. 9 é letra A. Tranquilo. 10. No que diz respeito ao poder de polícia, assinale a alternativa que se revela incorreta. A atuação da administração pública no exercício do poder de polícia há de ficar restrita aos atos indispensáveis à eficácia da fiscalização voltada aos interesses da sociedade. Essa foi considerada correta, verdadeira. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse, cabendo-lhe privativamente organizar e executar os serviços de fiscalização necessários ao exercício do poder de polícia municipal. Verdade. Letra C. A fiscalização apresenta duplo aspecto, um repressivo,
através do qual os agentes da administração procuram impedir um dano social. Não, esse não é repressivo, esse é preventivo. A letra C, falsa. Trocou. E o preventivo em fase da transgressão, não, esse é repressivo. Deverão os atos de polícia ser praticados por agentes no exercício regular de sua competência, sendo indispensável que esse ato seja produzido com a forma imposta pela lei. Perfeito, verdade. 11. Dentre os princípios de direito administrativo, são os poderes que encerram prerrogativas de autoridade e que só podem ser exercidos no limite da lei, assim assinala a correta. Letra C, poder normativo, poder disciplinar, poder decorrente de hierarquia e poder policial. Já vimos isso. 12. Poderes administrativos são fundamentais para que a finalidade de interesse público seja atingida, sobrepondo às necessidades coletivas, as individuais são usados para que sejam atingidos os objetivos do Estado. Sobre os poderes administrativos, assinale a questão correta. 12. Aí já fizemos isso também. Poder hierárquico estabelece relação de coordenação e subordinação, dentro, fora, só dentro. Regular exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente, sem limites da lei, com limites da lei, falso. Poder discricionário é absoluto, falso também. E letra E é o certo, poder disciplinar, representa o poder dever da administração punir os servidores faltosos, mediante sindicância, PAD, e também punição do particular ao controle estatal, como o que descumpriu o contrato. Perfeito. 13. A doutrina FGV, Tribunal de Justiça do Ceará. A doutrina de direito administrativo divide a atividade do poder de polícia em 4 ciclos, sendo o último conhecido como sanção. Tal sanção decorre da aplicação de penalidades quando o particular descumpre uma norma imposta pelo poder público, como ocorre multas e embargos de obras. De acordo com a doutrina, esse último momento, chamado de sanção, é indelegável à pessoa jurídica de direito privado por retratar a atividade império, portanto, letra A. 13, letra A. É aquilo que eu disse aos senhores. 14, falamos aqui do PSIL, da fiscalização, já resolvemos essa questão. Veículos estacionados, é a Prefeitura de São Paulo que vai fiscalizar os ruídos. Isso é poder de polícia, mecanismo que a administração tem para conter os abusos do direito individual, 14, letra A. 15, sobre o poder de polícia, assinale a correta. Via de regra, ele não é autoexecutório, falso, ele é autoexecutório, porque ele depende, não, ele independe de ordem judicial, letra A, falsa. B, o ciclo de polícia é composto de 3 fases? Não, 4 fases. Em regra, o exercício do poder de polícia é caracterizado pela discricionariedade? Ótima questão. Tradicional, B. Letra C, correto. É inconstitucional a atribuição às guardas municipais do exercício da polícia de trânsito, do poder de polícia de trânsito, pois tal poder é indelegável. Não, isso pode ser delegado, sim. Isso já foi julgado, inclusive, pelo STF. É constitucional às guardas municipais o exercício do poder da polícia de trânsito. A letra D está falsa. O poder de polícia pode ser praticado com o objetivo de assegurar o interesse público, ainda que suprima o núcleo essencial? Não, não, não. Condicionar, restringir, mas não suprimir. Não suprimir. Não suprimir. 15. Não pode suprimir. Vamos lá, 16. Então, a 15 é letra C. A atuação de um agente de trânsito e transporte do município de Salvador é a hipótese de regular exercício do poder de polícia quando exerce a fiscalização, garantindo o cumprimento das normas voltadas a obras e eventos que interfiram na circulação normal de veículos, pedestres, bem como sobre obstáculos ou elementos que gerem desordem na sinalização, autuando e aplicando medidas administrativas por infrações ocorridas. Isso é perfeito. É prova para a Prefeitura de Salvador. Agente de trânsito provavelmente tem um código desses agentes de trânsito, um código municipal de conduta e essa resposta. Mas isso diz bem respeito ao que é o poder de polícia municipal de Salvador, né? Então, isso estava lá no código deles. Aqui é uma questão assim, a gente faz joga o filtro e vem várias questões, às vezes até um pouco fora, mas vamos lá. 17. A 16 é a letra A. 17. Assinale a opção em que a conduta de um agente de fiscalização municipal de Salvador na área de meio ambiente e serviços públicos, esse aqui é agente de fiscalização. É um exemplo de exercício regular do poder de polícia. É designado pelo prefeito como membro integrante da Comissão Permanente de Apuração, falta disciplinar, podendo realizar atos investigatórios no bojo do processo administrativo disciplinar, como a interceptação. Nada a ver. Isso aqui
Está absolutamente falso. Letra A. Realiza a apreensão de materiais poluentes, bens e mercadorias por exercício ilícito do comércio ou por transgressão às normas municipais, lavrando notificações, auto de infrações e até embargando a atividade quando constatadas irregularidades nos locais fiscalizados. Perfeito, aí isso é poder de polícia. Preside inquérito policial para investigação de crime ambiental falso, isso aí é polícia judiciária, nada a ver. Edita ato normativo, não, isso é poder normativo, poder regulamentar. Delega para outro servidor hierarquicamente inferior, estamos falando aí de poder hierárquico, né? Delegação é no âmbito de poder hierárquico. Falso. 17, letra B. 18. O João é agente de fiscalização de Salvador na área do meio ambiente e serviços, no exercício da função, fiscalizava o exercício de atividades e veiculação de publicidade por meio de engenhos publicitários para garantir o cumprimento das leis, regulamentos e normas pertinentes. Já falamos sobre isso, né? Ao verificar uma irregularidade cometida pelo particular, fiscalizado por transgressão à legislação específica, João providenciou as pertinentes lavraturas da notificação, auto de infração e intimação. Estamos a tratar do poder de polícia. Letra D, que autoriza a administração pública a restringir o uso e gozo, não suprimir o núcleo essencial do direito. Portanto, letra D. 19. O José, agente da Polícia da Assembleia Legislativa da Bahia, no exercício de suas funções, exercia o controle de acesso e das saídas das pessoas das instalações da Casa Legislativa. Já fizemos este exercício de polícia, poder de polícia, pois o agente público, no exercício da ação fiscalizadora e preventiva, tem o poder de praticar atos concretos na forma da lei, condicionar, restringir a liberdade. Aí ele falou liberdade, né? Bens e direitos, o direito de ir e vir também. Condicionar a liberdade, mas não é sobre pessoas, é sobre direitos. É estranho, né? Mas porque sobre pessoas é sobre o direito, sobre a pessoa, enfim, sobre o direito da própria pessoa. Mas, enfim, vamos nos ater aqui porque o nosso objetivo é uma prova de primeira fase. Outras questões nós temos que refletir um pouco mais, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se esse dizer que é sobre pessoas seria uma forma juridicamente adequada ou técnica para diferenciar a polícia judiciária de polícia administrativa. Mas vamos deixar isso como está na doutrina. Tudo bem? Ótimo. 19, letra E. E 20. O Joaquim construiu irregularmente, sem obter qualquer licença para tal e ao arrepio dos ditames legais sobre a matéria, um muro que se iniciou nos limites da sua propriedade se estendeu para a calçada, ocupando parte de área pública com risco iminente de desabamento e dificultando o tráfego de pedestre. Ele pode impor diretamente, sem poder judiciário, auto-executório, e ele pode impor coativamente, coercibilidade. O poder público, com as formalidades legais, utilizando sua prerrogativa de direito público, recalcada na lei, ele autoriza a restringir o uso e o gozo da propriedade privada, determinou a demolição da obra. O poder administrativo, que fundamentou a demolição e o atributo. Então, o poder administrativo é o poder de polícia. Então, a gente já marca a letra C. E o atributo que fez valer tal decisão sem necessidade prévia de intervenção do Poder Judiciário é a autoexecutoriedade, portanto, letra C. Ótima questão. Para nós encerrarmos aqui com chave de ouro o nosso conteúdo. Então, esse quadro aqui está bom, na minha opinião, e vocês vão completar aí com o que os senhores acharem necessário. Por exemplo, aqui os senhores têm que sempre ter em mente condicionar e restringir e não suprimir. Então, eu vou encerrar aqui a aula para a gente poder bater um papo.